Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos efeitos do catéter nasal de alto fluxo. Vocês sabem quais são esses efeitos? Então, um dos primeiros efeitos do catéter nasal de alto fluxo é a menor entrada de O2, né, de oxigênio do ambiente, e aí assim, então, consequentemente, menor diluição, portanto, eu consigo manter melhor a FiO2. A gente sabe também que existe um efeito de gerar pressão positiva, então conforme a gente gera mais fluxo, mais pressão positiva, então teria um efeito, abre aspas, aí de PIP. Ele tem um efeito de lavar o CO2 e assim reduzir o espaço morto por conta de ficar com um fluxo constante ali, especialmente na cavidade nasal, onde há um grande reservatório aí de CO2. A gente sabe também a respeito dos efeitos da umidificação, né, do melhor clearance mucociliar por conta dessa umidificação e aquecimento do ar que se coloca ali. Tem como efeito reduzir a resistência das vias aéreas, também reduzindo assim o trabalho respiratório. E a gente sabe também que a gente tem mais tolerância, ele é mais tolerado do que a VNI. E aí você pode estar falando assim, mas Alexandre, você está ficando maluco? Por que você está falando de novo dos efeitos do catéter nasal de alto fluxo? Sendo que você fez um vídeo essa semana aí, teve um vídeo que você acabou de lançar no canal Apollo falando sobre o catéter nasal de alto fluxo. E se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui num cardzinho para você acompanhar depois que você terminar de assistir o vídeo que eu estou fazendo agora para vocês. Porque é o seguinte, esse vídeo, ele, apesar da gente ter retomado os efeitos do catéter nasal do alto fluxo, é importante que você saiba que esses efeitos, eles são considerados efeitos fluxo dependentes. Né? Dependendo da quantidade de fluxo que eu coloco, do valor do fluxo que eu coloco e ofereço para o meu paciente, ele vai poder ter esses efeitos mais exacerbados, melhor esses efeitos ou menos. Né? Tem mais ou menos efeito considerando esses propostos aí por nós. Então, se você achou que esse vídeo aqui não ia te ensinar nada, você está muito enganado. Eu vou te convidar então para ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar quais são, né, quais os benefícios da gente regular o catéter nasal do alto fluxo e adequar o fluxo oferecido a esse paciente. Porque esses benefícios estão relacionados aos seus efeitos. Então, se você quer aprender mais, quer saber como é que eu regulo o fluxo no catéter nasal de alto fluxo, qual que é o parâmetro que a gente pode utilizar, eu vou te convidar então a ficar até o final desse vídeo. Tá? Não esquece aí de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, não esquece também de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para você receber notificações de que esses e outros vídeos estão sendo lançados aqui no nosso canal, o Apollo Fisioterapia. Bem, pessoal, depois de vocês descobrirem aí que eu não estou doido, né, que eu não estou retomando assuntos anteriores assim à toa aqui no nosso canal, eu vou apresentar então para vocês a falar do efeito do catéter nasal de alto fluxo, por que que ele é considerado fluxo dependente. Para começar esse vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês essa figura que é do livro de terapia respiratória do Egan, que é um clássico aí, um importante livro também que vocês podem, quem está na área da fisiorrespiratória precisa conhecer. Então eu quero mostrar aqui para vocês, vamos lá. Essa figura, ela nos mostra o seguinte, ela mostra que nós precisamos gerar fluxos na hora de oferecer a quantidade, né, de oxigênio para o meu paciente, né, dependendo do dispositivo que eu estiver oferecendo, eu vou acabar então gerando aí, suprindo ou não a necessidade de fluxo do paciente. Então deixa eu trocar só aqui a caneta para vocês, para a gente conseguir enxergar melhor. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vejam, nessa linha cheia nós temos aqui uma monitorização, como se eu estivesse monitorizando o meu paciente durante a ins e a expiração. E aí você observa que existe uma oscilação das necessidades de fluxo desse paciente. Então, quando você considera um catéter nasal ou qualquer tipo de oferta aqui, exemplificado aqui, né, na letra A,
que é o aparelho que oferece baixo fluxo de oxigênio, você observa, né, então essa linha pontilhada, ela nos mostra que esse fluxo ele é mantido. A gente observa que vai existir uma área, essa área que está aqui, que eu estou grifando agora para vocês, achurando aqui para nós, ó, essa área é sempre o ponto em que o fluxo ofertado pelo equipamento, né, pelo aparelho, ele é inferior à necessidade que o paciente tem de fluxo. Né? A gente sabe, que aqui é uma informação bastante importante, que o fluxo que o paciente, o pico de fluxo, né, esse valor de pico de fluxo aqui que o paciente faz, ele tem uma relação bastante importante com o volume minuto. E ele é em torno de 3 vezes o volume minuto. Né? Esse seria um valor estimado aqui do pico de fluxo que o paciente faz. Então, por exemplo, se ele faz 10 litros por minuto de volume minuto, esse paciente estaria fazendo 30, seria esse pico aqui que a gente está pintando aqui para vocês. Bom, quando você pega um aparelho cujo fluxo ele é alto, né? Ele é um fluxo considerado um aparelho de alto fluxo, vejam que essa linha pontilhada, ela precisa, que é aqui a letra B, ela precisa estar acima do pico de fluxo do meu paciente. Nos pacientes que recebem, né, o oxigênio por meio de um aparelho com reservatório, aí o reservatório ele vai suprir essa necessidade também. Ele não mantém um alto fluxo, mas o reservatório permite que esse paciente, cada vez que ele puxe o ar e esse fluxo mude, né, se eu tivesse mudanças de fluxo, eu tenho como suprir a oferta de oxigênio. Mas o que nos importa, portanto, é que será que no momento em que eu estou regulando o catéter nasal de alto fluxo, não seria importante eu considerar esse pico de fluxo aqui, ó, especialmente porque a FO2 que eu estou ofertando para o meu paciente, ela pode oscilar, talvez ela possa oscilar quando eu considero que esse paciente tem picos de fluxos maiores do que o fluxo oferecido pelo equipamento. Então, aquela FO2, será que o que eu estou ofertando no cateter nasal de alto fluxo, que eu estou controlando ali no blender, ele é exatamente aquilo que o paciente está recebendo? Né? Então, isso dependeria, será que do pico de fluxo do próprio paciente? E essa pergunta, né, isso é o que motivou o vídeo de hoje, é o que motivou uma pesquisa que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. Como sempre, a gente traz aqui para vocês os artigos e eu sempre oriento que vocês leiam o artigo na íntegra, né? Aqui a gente faz um pequeno resumo, traz aquilo que a gente achou mais relevante. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o artigo, então se você tem interesse, vai lá e leia o artigo na íntegra. Mas a ideia é, então, será que a gente pode regular o catéter nasal de alto fluxo utilizando o pico de fluxo do paciente como parâmetro? Será que isso seria importante? Então essa pergunta, ela foi feita então, né, nesse artigo publicado em 2021, onde a ideia é otimizar o catéter nasal de alto fluxo, né, regulando em pacientes com hipoxemia, regulando então baseado no pico de fluxo inspiratório durante a respiração espontânea. Então são pacientes, a pesquisa basicamente fez o seguinte, ela eram pacientes que já estavam em catéter nasal de alto fluxo. Esses pacientes foram retirados, assim que eles foram incluídos na pesquisa, eles são retirados por um momento ali do catéter nasal de alto fluxo. Eles são colocados nesse dispositivo, né, onde esse dispositivo ele tem aqui, né, uma máscara, um reservatório de oxigênio, né, onde você estaria mantendo aí a fração inspirada de oxigênio para esse paciente constante, porque eles queriam manter a saturação desse paciente acima de 90, entre 90 e 94, por isso para que você não tivesse diferença daquilo que já estava sendo feito no catéter nasal de alto fluxo, então a hora que você tira, então eles mantinham aqui, né, essa válvula conectada, tinha uma válvula aqui então conectada, ela conectada aqui num blender, né, num misturador de oxigênio, esse misturador de oxigênio é chamado de blender, e aí mantinha então a FO2 constante, e aí esse ar ele era inspirado para o paciente era colocado numa máscara, e ele ficava durante um tempo
E essa máscara ela estava conectada tanto aqui a um sensor de fluxo como a esse aparelho, né, esse monitor que ia dar aqui para ele, ó, o sensor de fluxo ia mostrar aqui algumas medidas de mecânica, frequência respiratória, tempo inspiratório e o pico de fluxo ins e expiratório era possível de ser observado aqui nesse aparelho. E aí a expiração feita aqui por essa válvula. Bom, tudo isso eles coletavam esses dados e a partir da coleta desses dados, esses pacientes eram retomados ao catéter nasal de alto fluxo e testado em diferentes fluxos, né, colocados em diferentes fluxos, e eu passo agora para, a partir de agora, mostrar esses resultados aqui para vocês. Então eles estudaram aí 49 pacientes com média de idade de 58 anos. Vejam que as causas da hipoxemia são causas bastante comuns, né? Então, a própria Covid-19 tinha 25 pacientes, 50% praticamente da amostra tinha isso. Pacientes que falharam apresentaram falência respiratória pós-operatória, tinha pneumonia não Covid, tinha pacientes cardíacos, pacientes de câncer e outros pacientes aqui. Tinha um paciente aqui, né, com alterações aqui de células, anemia, enfim. Bom, diante do que se apresenta de resultado, aqui você vê, né, os pacientes estudados tinham aí em torno de 60%, 62% de FO2 em média, a mediana da saturação sempre mantida aí em 94 e não tinham pacientes abaixo, o desvio está entre 93 e 95, a relação saturação FO2 160 e o ROX, um bom índice ROX aqui, né, em média aí 7,6. E o fluxo médio, olha lá, o fluxo médio de 45. Agora vamos ver o que esses pacientes tinham de parâmetros, né? Então eles eram pacientes que ventilavam aí com um volume corrente de 468 ml de volume corrente, eles estavam ventilando. A frequência respiratória uma frequência de 21, então pacientes normopneicos aqui, né, em mediana, um tempo INS de 1.2. E o pico de fluxo inspiratório, vejam que aqui o pico de fluxo é dado tanto em média quanto em mediana. O pico de fluxo, lembrando que nós temos aqui um fluxo de 45, o pico de fluxo em média 34 litros por minuto. Em mediana 31, né? Tem uma variação aqui, mas vejam, então ele está abaixo, inicialmente, sempre abaixo, eles estão abaixo aqui do que foi regulado. Observem que uma coisa que é importante a gente falar, esse pico de fluxo inspiratório ele está maior, ele está acima do que é considerado normal para pessoas saudáveis. Obviamente que isso se explica porque esses pacientes são hipoxêmicos, então isso mostra, né, o paciente em falência respiratória, em insuficiência respiratória, em quadro de insuficiência, ele apresentou então esse aumento do pico de fluxo. Bom, se você pegar esse pico de fluxo e correlacionar com o índice de saturação FO2, os autores fizeram isso, não houve correlação significativa. Se eu pegar o mesmo pico e correlacionar com o índice ROX, não houve também diferença significativa. Porém, esse pico independente do fluxo que estava sendo utilizado, né, considerando que esses pacientes foram avaliados espontaneamente, e esses índices aqui observados, né, era quando eles foram colocados antes de serem incluídos no estudo. Então eles estavam com essas características aqui. Agora vamos ver quando você adequa esses padrões. Essa tabela é um pouquinho grande, mas é importante que a gente acompanhe, né? Então aqui são pacientes então que estavam com fluxo entre 20 e 30 litros por minuto, aqui pacientes que estavam com 40 e nós vamos ter pacientes ainda acima de 50. Então, quantos dos pacientes avaliados? 30 estavam com esse fluxo entre 20 e 30, aqui 14 estava com fluxo em torno de 40 e fluxo em 50. E aí o que se fez? Né? Comparou então aquele fluxo que estava, né, que o paciente estava, o fluxo de 10, fluxo de 20 e fluxo de 30. Né? Qual era o que acontecia, né? Então, o que a gente observa em relação o que acontece com a FO2? Eu consigo diminuir a FO2 conforme eu adequo o fluxo em relação àquilo que o paciente está recebendo. Então, ele estava com 60 de FO2 e essa FO2 ela diminui de forma significativa. Eu tenho uma melhora significativa da relação saturação-FO2, mesmo diminuindo a FO2. Né? A gente também chama atenção para vocês, não houve diferença na frequência.
frequência, mas a gente chama atenção que há uma melhora importante aqui no índice ROX, saindo de 7,5 e indo para 10 de índice. E o conforto, né, um conforto que é relatado, né, então, lembrando que esses pacientes estão sob pesquisa, esses pacientes estão internados na UTI, o conforto não teve mudança significativa, mas continuou normal, 8 de conforto, que é aquilo que ele perguntava, uma nota de 0 a 10, qual é o conforto que ele estava sentindo. Quando você pega os 14 pacientes que tinham um fluxo em torno de 40 lá, né, e eles começam a passar então pelos fluxos de 10, 20, 30 também, observem que a gente tem também melhoras a saturação não há melhora, assim como não houve aqui em cima, né? Porém aqui a relação a FO2, mais uma vez uma queda da FO2, mais uma vez melhora do índice ROX, né? O que mais a gente pode observar aqui? A gente observa também que, além disso, a gente teve, perdão, não é melhora do índice ROX, melhora do índice saturação FO2 e sim aqui, né, a frequência respiratória. Ela vai diminuindo, apesar de não significar, e aqui foi significativa, perdão, e o índice ROX vem melhorando também até 9. E o conforto não teve mudança considerada significativa, apesar de no último ali diminuir um pouquinho, porque esses pacientes tinham um fluxo então um pouco maior. Quando a gente pega aqui um fluxo de 50, né, então agora as mesmas coisas, né, comparando 10, 20, 30, né, o último não foi testado porque aqueles pacientes não aguentam, né, então vejam, o que acontece em relação agora à saturação antes e depois, FO2 ela cai um pouquinho, né, quando você põe um fluxo lá de 10, aqui melhorou, também melhora de forma significativa, a frequência cai, o ROX aumenta e o conforto aumenta um pouquinho, mas de forma não significativa. O que eu quero mostrar também aqui para vocês? Então, o que esse gráfico nos mostra? Então, quando você divide o fluxo que o paciente fez com aquilo que estava sendo ofertado, você cria esse índice, essa taxa de fluxo aqui, né? Esse índice de fluxo, razão do fluxo, na verdade. A razão, então, é a divisão do fluxo que o paciente estava fazendo pelo fluxo que estava ofertado. Então, lembrando, quanto mais próximo de 1, mais próximo o fluxo do aparelho, do paciente é igual ao do aparelho. Quando esse fluxo do paciente espontaneamente é maior que do aparelho, né, então nós temos isso invertido. Né? Então, quando essa taxa de relação, né, essa razão de relação, é o fluxo do catéter nasal do fluxo dividido pelo pico de fluxo do paciente. Então, próximo a 1, o que eu oferto é igual ao que o paciente precisa. Maior do que 1, o que eu oferto está maior do que o paciente precisa. Então, eu tenho aqui um aumento. E observem, quanto menos eu consigo suprir a necessidade do paciente, portanto, menor do que 1, menor é a relação de saturação FO2. Conforme eu vou aumentando essa razão aqui, né? Quer dizer, eu vou melhorando a minha razão, você observa que em torno de 1 ou 1,5, até 2, né? Um pouquinho acima de 2, né? essa razão aí, ó, ou de 2, eu tenho muitos pacientes aqui concentrados. Então, eu tenho um aumento da saturação FO2 conforme eu vou melhorando essa razão, conforme eu vou suprindo a necessidade do paciente, depois eu tenho uma estabilização, né? Então, mostrando aqui que não adianta eu colocar um fluxo 3 vezes maior, 2 vezes e meio maior, até 2 ele consegue ter um número bom aqui de pacientes que estão com uma saturação FO2 boa. Outra coisa, né? Se você dividir essa razão, né? Essa razão de fluxo em quartis, né? Então, menor do que 1, entre 1 e 1,5, entre 1,3 e 1,6 e maior que 1,6, né? Entre 1 e 1,3 aqui, e você comparar e olhar lá para o índice de saturação FO2, observem que quanto mais eu vou melhorando essa razão, né, eu tenho aumentos significativos da saturação FO2. Já para o ROX, eu tenho aumento, né, significativo em relação àquilo que está menor do que 1, porém, olhem só, aqui ó, eu já tenho estabelecido uma estabilidade, vamos dizer assim, do ROX. Não há melhora significativa ainda, né, naqueles que estão acima de 168 dessa razão. Então aqui ó, eu já poderia ter parado entre 1,3 e 1,6 dessa razão.
Outra coisa que a gente pode observar é a frequência respiratória. Essa não muda, apesar daqui ter mudado significativamente, a taxa da frequência respiratória não houve grandes mudanças. Lembrando que essa taxa sempre é em relação àquilo que eles estavam em repouso, né? Então elas ficaram muito parecidas e assim também o conforto praticamente não muda. Então observem o seguinte, o grupo de pacientes aqui estudado aparece aqui para nós, né, que ele tem um pico de fluxo em torno de 30 a 40, em média, a maioria, né? Então, aumentar o fluxo que a gente oferta para suprir esse fluxo do paciente melhora a oxigenação. Então, sugere-se, né, que comece o catéter nasal de alto fluxo com 40 litros por minuto de fluxo, lembrando que normalmente as pessoas arbitrariamente começam com 60, então isso está errado, poder começar com um fluxo de 40, que isso será melhor para o paciente. E aí, a partir disso, se atente à saturação de oxigênio, à frequência respiratória, a própria tolerância do paciente a essa conduta que você está fazendo, que isso vai ajudar, então, você a tomar a sua decisão e a regular de forma mais correta o catéter nasal de alto fluxo aí. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Se você gostou, eu peço que você compartilhe. Eu peço que você se inscreva no canal, curta aí os vídeos, comente aqui comigo nesse vídeo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia.